Olá, meus queridos amigos, muito boa tarde. Muito boa tarde. Mais uma vez, uma pílula vespertina aqui do nosso amado Evangelho. Eu espero que você esteja bem, né, tendo um excelente dia, independente do horário que você vá ouvir a pílula, enfim, que tudo esteja bem com você. Se não tiver, vibre, se alinhe, né, respire fundo, se conecte com Deus dentro de você, seu eu sagrado, crie esse hábito e você vai ver que a sua mente vai serenar, seu coração vai voltar a ficar mais em paz. E aí a gente começa a enxergar tudo melhor, não é assim? Então vamos lá, gente. Eu tenho aqui algumas considerações a serem feitas relativas à pílula de hoje pela manhã, em que nós conversamos sobre a questão do carnaval. Como eu imaginei, como é que fala o ditado, deu pano para manga, né? E ainda sobre a questão da carne, né? De comer carne, a questão dos animais e assim por diante. Então vamos lá, deixa eu fazer algumas considerações aqui em cima de várias falas, né, de pessoas que chegaram até o meu conhecimento. Gente, novamente, de nenhuma forma, vamos repetir isso. O fato de você se alegrar, viver junto com pessoas que você ama de uma maneira harmoniosa e feliz, isso faz mal. Toda festa, toda celebração, quando ela é feita com base no equilíbrio, é claro que é um exercício de civilidade, inclusive de aproximação de Deus. Por quê? Porque a gente vai experimentar uma alegria genuína. Só que quando a gente vive dentro desse equilíbrio, você não está fugindo de nada, concorda? Não, porque pensa bem, porque uma pessoa que precisa encher a cara, perder a consciência, falar e fazer coisas que não vai se lembrar no dia seguinte, porque ela só dá conta de se divertir se ela estiver assim, bem, ela não está livre, não é verdade? Ela está fugindo dela própria. Ela não quer responsabilidade, ela quer se esquecer das coisas. Então isso não é uma diversão saudável. Pensa, meus amigos, tudo que gera apego é desequilíbrio, traz desequilíbrio e mal-estar. Voltando à questão do carnaval novamente, e quero insistir nisso, não sou todas as pessoas que têm uma conduta, digamos assim, inconsequente em relação ao carnaval. Claro que não. Há pessoas que gostam da festa, vivem inclusive ela com suas famílias de uma maneira saudável, né? Longe dessa bagunça generalizada que a gente vê, né, de excesso de bebida, de sexo, de outros excessos, mais inclusive de crimes que acabam acontecendo, infelizmente, no meio desse período. Mas, ao mesmo tempo, essa grande parte das pessoas que vive incontida dentro de si, muitas vezes frustradas com suas vidas, e a verdade é essa, né? Muitas vezes distantes de Deus, muitas vezes distantes de si. Algumas pessoas falam, mas eu vou na igreja, eu vou no centro espírita, eu vou em tal lugar. Gente, isso não tem nada a ver. Você pode ir em tempo religioso todo dia e estar distante de Deus, porque estar perto de Deus é um estado de espírito. Né? Você tem pessoas que não vão a templos religiosos, mas são pessoas extremamente em paz, que vivem sua espiritualidade onde estão. Né? Não adianta você entrar né, num templo divino se o templo divino não entra na sua alma. Né? Não é isso que nos faz pessoas mais perto de Deus. Então a pessoa pode estar, de repente, né, ter uma vida religiosa ativa, mas a espiritual não é ativa. Então, quando acontece o carnaval, tem uma desculpa perfeita, concorda? Posso soltar meus demônios internos, meus bichos internos, minhas sombras, na fala em junguiana, né? Onde Jung fala das nossas sombras, aquilo que está tudo guardado no porão do meu inconsciente, porque agora é permitido, um monte de pessoas vão se permitir também. Pois é, meus amigos, mas e a colheita? Você acha que isso realmente é saudável? A escolha é sua, veja bem, eu não sou pai de ninguém. Você é responsável pelas suas escolhas, eu tenho que ser responsável pela minha. Né? Quem é pai de todos nós é Deus e Ele respeita as nossas escolhas. Mas nós precisamos sim refletir. Né? O caminhante espiritual, ele não pode se esconder atrás da sua omissão, concorda? É muito mais fácil a gente se omitir, e se omitir é uma covardia perante o nosso autoequilíbrio. Por causa da nossa omissão em relação a muitas condutas negativas, é que nós assistimos muito desequilíbrio, gente, na nossa família, no nosso dia a dia. Não se omita em cuidar de você. Não se omita em reconhecer uma zona de conforto que você precisa vencer para realmente merecer ter a paz que você quer. Isso não se refere só ao carnaval, se é em relação a toda a nossa vida, é ou não é? Você vê, por exemplo, quantas pessoas com essa mesma desculpa, eu preciso relaxar porque ter prazer é importante, não traem constantemente, com a desculpa de que precisam trair para sustentar seus casamentos. E o rolo que acontece a partir daí? Todos os danos afetivos, emocionais, problemas familiares, mentiras, isso não conta? Em troco de algumas noites de sexo? Até que ponto que realmente isso é equilibrado? A gente sabe que não é. Na realidade a gente sabe que não é. E aí some-se isso tudo, meus amigos, pegando carona, né, nessa linha de reflexão,
na pílula sobre a questão da carne, que também suscitou muitos comentários, essa questão que eu sei que é delicada, mas desculpa, não dá para passar os olhos sobre ela, né? E fingir que a gente não vê. Comer carne dos animais, claro que não é algo que nos eleva espiritualmente, isso é óbvio. Você está comendo um outro ser vivo, você está colocando um cadáver dentro do seu corpo. Nossa, Ricardo, que expressão forte. Ué, mas você tem outra melhor? São vísceras de seres vivos. Então, é algo que a gente, no mínimo, precisa se propor a ir se libertando aos poucos. Você pode, por exemplo, escolher um dia na semana para não comer carne, para ir se libertando. Ou abdica da carne vermelha, depois de um tempo da carne, né, da ave do frango, depois come só o peixinho. Até um dia, quem sabe, você consiga viver sem a carne. Mas isso, meus amigos queridos, de novo, depende da consciência de cada um. Eu não sou nenhum moralista, nenhum puritano, a gente está aqui refletindo sobre questões espirituais. Mas raciocina comigo, numa boa, quem somos nós para pensar nisso? Mas você consegue imaginar Jesus e toda essa pleiade de espíritos superiores que pregam o amor e a generosidade reunidos num churrascão fumegante, bebendo? É um absurdo, né? Só de pensar já incomoda. Então por que é aceitável para você e para mim, já que a gente diz que quer seguir o caminho deles? E aí, como é que fica? Então, meus amigos, é mais cômodo a gente fechar os olhos, fingir que a gente não sabe das questões e cometer os erros, porque não gera culpa. Mas aí a gente não cresce espiritualmente. Eu acho que a nossa humanidade está cansada disso, né? Nós precisamos de pessoas lúcidas, que tenham coragem de romper seus velhos padrões. Por isso Jesus falava, está lá no Evangelho de João 8, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não disse conhecereis a verdade e ela passará a mão na sua cabeça. Pelo contrário, às vezes a verdade é incômoda sim, ela nos tira da zona de conforto sim, às vezes arde sim o nosso orgulho, e como eu sei disso? Mas ela liberta. Então, na medida do possível, se para você é importante refletir sobre uma conduta melhor, procure se educar espiritualmente. Viva esse período do carnaval de uma maneira salutar. Nós temos vários grupos de jovens relacionados a várias religiões. Religião espírita, a gente tem o Comégio, o Congebe, né? Então, mas são várias reuniões, né, que são ocasionadas, né, por vários tipos de grupos. A Comeb, em Belo Horizonte, reúne 750 jovens. Os grupos católicos, evangélicos, com grandes retiros budistas, levando jovens, vejam só, os jovens que têm esse apelo sexual, né, por causa da idade, mas a vivenciar o evangelho. O evangelho. O que é vivenciar o evangelho? É viver com equilíbrio. Então você pode namorar, você pode descobrir sua sexualidade, você pode se divertir, mas com equilíbrio. E a gente leva esse equilíbrio também na nossa forma de alimentação. Houve uma época, meus amigos, em que era aceitável muitos hábitos nossos antigos. Hoje é diferente, a nutrição evoluiu, nosso senso de humanidade também tem evoluído. E naturalmente a nossa consciência de enxergar os animais como irmãos, os outros seres como nossos irmãos, também precisa evoluir. Então, cada um, segundo as suas obras, disse Jesus, que cada um de nós possa se conectar com a sua melhor versão de si mesmo, se conectar com a bondade divina fluindo através da sua consciência, para que você faça aquilo que você julga ser mais saudável e equilibrado, para o seu bem-estar e para ajudar a humanidade a ser muito mais feliz. Tá bom? Espero ter abordado aqui as questões todas que nos chegaram aí nessas últimas horas e nos últimos 2 dias. Fiquem com Deus, meus amigos. Mais uma vez, como sempre, obrigado por divulgarem a Pílula do Evangelho. Sempre vou repetir isso. E muita luz e paz aí pro seu coração, tá? Depois a gente volta a se falar. Até breve, meus amigos queridos. Até muito breve. E lembre-se, vale muito a pena qualquer sacrifício no sentido de se libertar, de tudo aquilo que a gente não é, para deixar fluir realmente o ser que nós já temos condições de nos tornar.